Agora sim, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar de reforma tributária e duplicata escritural. A ideia hoje é trazer para vocês um breve resumo sobre a reforma tributária, mostrar um pouco do momento em que estamos e linkar esse tema com um outro assunto super importante, a duplicata escritural. Afinal, a reforma tributária é mais que uma reforma de tributos. Ela veio para transformar a estrutura e a operação dos seus negócios. E se você ainda não tinha conseguido ter essa visão hoje, nós vamos te ajudar um pouquinho com isso. Antes de entrarmos nesse assunto super interessante, eu gostaria de deixar uns recadinhos para vocês, tá bom? Os microfones eles vão ficar fechados durante a nossa apresentação. As perguntas podem ser enviadas no privado e a gente responde no final se tivermos um tempinho, combinado? O material apresentado aqui será enviado para todos os inscritos, então não precisa se preocupar. E no final do webinar, vocês vão receber um e-mail com um link de avaliação. É muito importante que vocês contem para a gente o que vocês acharam. Será bem rapidinho. O feedback vai nos ajudar a melhorar cada vez mais. E agora, entrando na apresentação, eu vou falar um pouquinho de mim. Para quem não me conhece, eu sou a Regiane Rios, do Grupo Skill. Sou Product Owner da solução fiscal do SAP Business One e também estou à frente desse tema tão importante que é a reforma tributária. E falando sobre o Grupo Skill, um pouquinho do Grupo Skill, nós temos aí mais de 40 anos de experiência contábil, fiscal e tributária, unindo conhecimento, tecnologia, tudo isso para simplificar a gestão e impulsionar os seus negócios. Nós somos a primeira empresa de tecnologia da América Latina com a ISO 56001, que é o certificado de referência em governança de inovação. E estamos pelo terceiro ano consecutivo sendo reconhecidos pelo GPTW. E agora teremos aqui com a gente hoje, né, o Edson, presidente e cofundador do grupo Nexus. Ele lidera um ecossistema que inclui a Nexera, referência em B2B Payment, Supply e Credit, com mais de 7 milhões de processados por ano. E ele é reconhecido por sua liderança inovadora, visão, à frente das tendências e do mercado financeiro. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Por que Skill e Nexera juntos nesse webinar? Para quem não sabe, a Skill e a Nexera são parceiras estratégicas que conectam o mundo tributário e financeiro. Juntas, nós atuamos na implementação da reforma tributária e na integração com a duplicata escritural, que são temas que têm um grande impacto financeiro para as empresas. O nosso objetivo é oferecer soluções que tornem essa transição mais simples, eficiente e segura. E agora eu vou entrar um pouquinho falando aí sobre a reforma tributária, vou dar um overview para vocês de como nós estamos, falar um pouquinho da tramitação legal e dos momentos que estamos por aqui, tudo bem? Então, nós temos aí, só dando um overview da tramitação, né? Em 2019, tivemos as PECs 110 e 45, que marcaram o início formal do debate legislativo da reforma tributária. Também tivemos a criação aí da comissão especial da PEC 45. Em 2020, a criação, e foi instalada, né, a comissão mista temporária, que visa harmonizar e discutir as junções dessas duas PECs. Em 2023, tivemos a emenda constitucional 132, um marco histórico com a aprovação da mudança constitucional da reforma tributária. Em 2025, a aprovação do primeiro projeto de regulamentação que detalha os mecanismos da aplicação da reforma, e a PLP 108, que aí é o segundo projeto que já está aprovado pelo Senado, mas ainda está em trâmite, tá bom? Embora a base da reforma tributária já tenha sido estabelecida, com a emenda constitucional, legislação complementar, ainda serão necessárias muitas leis complementares, decretos, regulamentos, para detalhar a aplicação prática dessas mudanças, tá? E isso inclui, inclusive, a aprovação do PLP 108, que está em tramitação aí no Senado, para a definição de alíquotas e a criação do comitê gestor e outras regras. E agora vamos falar um pouquinho do que é a reforma tributária. A gente vai dar um detalhe do que é, os conceitos que ela traz, tá bom? Então, primeiro de tudo, a reforma tributária, ela trata da unificação de tributos. Então, agora nós teremos a substituição de 4 tributos por 2. Então, nós vamos ter o PIS e a COFINS, substituídos pelo CBS, ISS e ICMS, substituídos pelo IBS, que será estadual e municipal. E o IPI, pessoal? Por que eu falei em 4 tributos e não 5?
Porque o IPI, ele não será totalmente extinto, ele ainda terá incidência para produtos industrializados na Zona Franca de Manaus. E teremos aí também a criação do imposto seletivo, o famoso imposto do pecado, que vai incidir sobre os produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, esse é o primeiro ponto aí do que é a reforma tributária, a unificação desses tributos, tá? E aí nós temos a criação do IVA dual. E o que é esse IVA dual, né? Então, o IBS e a CBS formam a composição desse IVA. Então, são dois tributos, por isso ele é dual, certo? A CBS vai ficar aí a cargo da União e o BS a cargo dos estados e municípios, tá bom? Redução da complexidade. Um dos grandes objetivos da reforma tributária é simplificar o sistema. E o documento fiscal, ele tem um papel central nesse processo. É por meio dele que todas as informações vão circular, né? Ele vai garantir a transparência, a integração entre as empresas, governos, instituições financeiras, e aí é que entra a duplicata escritural nesse contexto. Ela vai ser um elo importante conectando o documento fiscal ao fluxo financeiro. Aí vai automatizar a etapa, reduzir erro, retrabalho e vai possibilitar crédito com maior facilidade. O Edson, em breve, vai explorar um pouquinho desse tema mais lá na frente. A reforma tributária também mantém a carga tributária total. Então, ela não pretende reduzir nem aumentar a carga tributária, tá? A ideia é que a carga tributária se mantenha para o fisco. Porém, o impacto para cada contribuinte pode variar de acordo com o ramo de atividade e o perfil das operações da empresa, tá bom? Também fala-se do fim da guerra fiscal, então a reforma busca acabar com aquela disputa entre estados e municípios por benefícios fiscais, que historicamente gerava grandes distorções, né? Com regras mais uniformes, centralizadas, e aí o ambiente tributário vai se tornar muito mais justo e equilibrado. É isso que a gente visa, que a reforma tributária busca. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como vai ser a unificação dos tributos. No próximo slide, eu trago aqui uma contextualização do que eu já comentei lá em cima, da substituição dos 4 tributos e por que não 5, né? Então, a gente consegue ver que o ICMS e o ISS serão substituídos pelo IBS, PIS e COFINS pela CBS, ambos, IBS e CBS, compõem o IVA dual. O IPI se mantém para produtos industrializados na Zona Franca de Manaus e teremos aí a criação do imposto seletivo. E aí começam os desafios, né? A reforma tributária, ela traz oportunidades, mas também grandes desafios. O primeiro desafio que nós temos da reforma tributária é a convivência entre os dois regimes tributários. É o período de transição. Você pode ir para o próximo slide, por favor? Obrigada. Aqui nesse período de transição, pessoal, a gente consegue enxergar que a partir de 2026 a gente vai ter que conviver com os dois regimes, né? O atual, que é o que a gente já faz hoje, e o da reforma tributária, né? O que não será exigido em 2026 é o recolhimento da CBS e do IBS, sob a condição de entrega das obrigações acessórias, que nesse momento nós entendemos que é a emissão do documento fiscal para a comprovação da operação. Lembra que a gente comentou que o documento fiscal agora é tudo na reforma tributária? Então, é basicamente isso. Mas tem um detalhe super importante que tem passado despercebido por alguns contribuintes. Se eles não emitirem os documentos fiscais ou emitirem incorretamente, eles serão obrigados a recolher a CBS e IBS, ou seja, eles já serão impactados financeiramente em 2026, no ano teste. Olha que coisa. Mas o verdadeiro problema não está nesse recolhimento aí de 1%, né? Que a gente sabe que é 0,9 de CBS e 0,1 de IBS. O verdadeiro risco está em não conseguir operar. Porque se ele não conseguir emitir o documento fiscal, ele não consegue faturar. Será que está todo mundo se dando conta disso? E sabe qual que é a nossa maior preocupação? É garantir a conscientização das empresas, para que elas possam se adaptar e fazer a sua parte para cumprir as regras. E a adaptação está totalmente ligada ao documento fiscal. E se antes já era difícil,
fazer tudo certinho, imagina agora com as 2 regras vigentes. O próximo desafio que nós teremos aí com a reforma tributária é falar dos ajustes necessários nos sistemas, né, no seu RP. Então o CRP, ele precisa estar atualizado para que o seu documento fiscal seja emitido corretamente. E por que o documento fiscal é tão importante? Eu fico batendo nisso toda vez, né? Porque ele é fonte de informação para o fisco. Ele alimenta o sistema de arrecadação e fiscalização em tempo real. Ele é o registro único da operação com a reforma tributária. Ele vai garantir a rastreabilidade das transações e o correto cálculo do imposto. Ele é a prova documental necessária para assegurar o seu direito ao crédito financeiro. E ele vai garantir também, né, será por meio dele que será realizada a integração com o tão falado split payment. Então, olha como o documento fiscal é importante na reforma tributária. E ainda falando um pouquinho de simplificação, agora a gente vai falar dos documentos fiscais eletrônicos, afinal, ele é a chave de tudo na reforma tributária, né? Então, a obrigação acessória passa a ser o documento fiscal. Ele será o responsável por todo o processo de apuração, recolhimento dos novos tributos. Então, eu trouxe aqui para vocês essa telinha com as últimas atualizações das notas técnicas dos documentos eletrônicos, porque elas são agora extremamente importantes. E nós aqui no Grupo Skill acompanhamos tudo isso muito de perto, porque nós somos uma solução fiscal para a emissão desses documentos, né? Mas eu confesso para vocês que é uma loucura acompanhar toda essa atualização. E por isso nós criamos um portal da reforma tributária. Nesse QR Code vocês conseguem acessar o nosso portal, é um portal público e lá vocês conseguem acompanhar com maior facilidade todas as atualizações da reforma tributária, tá bom? Um outro desafio que nós teremos aí com a reforma tributária é o acompanhamento das alíquotas. Aí a gente já vai entrar um pouquinho na questão de tributação do destino e local da operação. Essa é uma das principais mudanças que será trazida aí pela reforma tributária. Por quê? Porque o imposto agora será cobrado no lugar onde o bem ou serviço é consumido e não mais onde ele foi produzido ou prestado, tá? Essa alteração, ela vale somente para a IBS. Por quê? Porque a IBS, ela é formada por 2 partes, né? A alíquota do estado e do município. A junção dessas 2 alíquotas forma um valor final de IBS e elas vão variar com o local do consumo. Já a CBS, como é de competência da União, ela vai ter uma alíquota única em todo o país, sem diferença entre estados e municípios, tá bom? Um próximo desafio que teremos aí na reforma tributária é a base ampla e a não cumulatividade plena. O que seria essa base ampla? A reforma tributária que cria os impostos com a base ampla de incidência, ou seja, a tributação vai abranger praticamente todos os bens e serviços, claro, com algumas exceções. A não cumulatividade plena, como regra geral, ela permite o crédito sobre a maioria dos bens e serviços usados na atividade da empresa, tá? Mas não, esses créditos, eles não recaem sobre itens de uso pessoal, então tem que tomar cuidado com isso. Porém, alguns desses itens de uso pessoal, se eles estiverem discriminados, previstos em acordo coletivo, pode ter um aproveitamento de crédito. Então, a reforma tributária aí, ela veio para simplificar, mas ela já veio também com várias regrinhas e várias exceções, como é de praxe, a gente já está acostumado, né? Então, sobre esse tópico aí, um resuminho rápido é que os gastos ligados à atividade e os previstos em acordo coletivo garantem um crédito. Já os pessoais, eles não garantem, tá bom? Mas esse direito amplo ao crédito, que seria uma maravilha, ele tem um porém. Ele tem que estar relacionado ao financeiro. Então, o crédito, ele só poderá ser aproveitado após o pagamento efetivo da operação, ou seja, quando houver movimentação financeira. Então, não é assim de mão beijada também todo esse crédito, né? Essa possibilidade de crédito. Tem essa condição. E é uma alteração super importante e que impacta diretamente o teu fluxo de caixa.
Um outro tópico importante que a gente tem que falar para vocês, que às vezes a gente também não dá tanta credibilidade, é a capacitação da equipe, né. Se a gente olhar, todas essas alterações e aquela questão que já em 26, por exemplo, se você não emitiu corretamente, você já pode ser penalizado com o recolhimento dos tributos. Ter uma equipe capacitada é extremamente importante para que vocês passem por uma transição muito mais tranquila, com compreensão das novas regras, redução de riscos, tomadas de decisões estratégicas. Então, pensem sobre essa situação. Ela é extremamente importante, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho dos desafios relacionados ao Simples Nacional. Sabemos que agora ser optante pelo Simples ou transacionar com quem é optante pelo Simples será um grande desafio, porque a reforma tributária trouxe algumas questões, algumas alterações sobre o Simples Nacional, pessoal. Uma delas aí é a ampliação do conceito de receita bruta. Então, a legislação complementar 214 ampliou esse conceito. Agora, além das vendas e serviços, também entram outras receitas ligadas à atividade, como, por exemplo, juros recebidos por atraso. Essa mudança ela pode aumentar a base de cálculo do Simples Nacional. Um outro fato importante é o prazo para opção do Simples. Ele foi alterado. Então, isso assim, é extremamente importante para o planejamento da empresa, né? Porque se ela realmente precisar ser optante pelo Simples e perder esse prazo, ela não consegue ingressar depois. Então, atualmente, esse prazo é feito até o último dia útil de janeiro. A partir de 2027, o prazo para você optar pelo Simples Nacional será o último dia útil de setembro do mês anterior. Então, se em 2027 você quiser ser optante pelo Simples, você precisa optar isso em setembro de 26. Olha que coisa. Então, essa antecipação exige organização prévia e uma atenção ao calendário tributário. Um outro ponto é um imposto seletivo do Simples Nacional. Então, empresas do Simples que comercializem produtos que serão sujeitos ao imposto seletivo, bebidas, cigarros, combustíveis, terão que recolher esse tributo separadamente, fora da DAS. Uma outra novidade aí, tá? Ele vai ter que ser pago à parte. E a outra questão agora, que impacta quem compra e quem vende também, é a questão do crédito do Simples Nacional. Nós teremos duas formas de recolhimento dos tributos do Simples. Um recolhimento dentro do DAS e fora do DAS, tá? Para IDS e CBS. Então, rapidamente aqui um resuminho. Se eu optar recolher dentro do DAS, eu tenho uma alíquota lá estabelecida de IBS e CBS, o crédito vai ser proporcional à alíquota determinada. Se eu optar recolher fora do DAS, o meu crédito será integral. Então, isso vai impactar diretamente no fluxo de caixa, tanto de quem compra quanto de quem vende. Aí vai o planejamento tributário, ver se vale a pena continuar sendo simples, ver se vale a pena continuar comprando do simples. E aí começa mais uma vez aquela disputa de preços, né? E negociações e análises. Então, a reforma tributária realmente ela requer um planejamento não só tributário, mas financeiro também. E aí, pessoal, pensando em tudo isso e deixando um pouquinho claro para vocês como saber quem é optante pelo Simples é importante, aqui no Group Skill, nós implementamos uma funcionalidade numa ferramenta que nós temos, o Assist. O Assist, no Assist a gente vai trazer, ó, como vocês podem ver aí, ele automatiza um preenchimento, né? Essa ferramenta automatiza o preenchimento do cadastro de clientes e fornecedores dentro da nossa base. Tá? Ele busca os dados lá na Receita Federal, Correios, cadastro centralizado de contribuintes, e ele faz a atualização dos dados desses clientes e fornecedores dentro da nossa base. E o que nós fizemos aí dentro desse Assist? Nós incluímos uma coluna que traz a informação, traz a visibilidade se esse cliente e fornecedor é optante pelo Simples Nacional. Então, ela dá essa visibilidade completa agora para você, para que você possa tomar as próximas ações se o seu fornecedor for do Simples, por exemplo, porque aí você vai entender se ele é do Simples, será que ele vai recolher dentro ou fora
do DAS, IBS e CBS, e aí você já obtendo essa informação, você já consegue ter uma previsibilidade do quanto isso vai impactar na sua compra, por exemplo. Um próximo desafio que a gente tem também com a reforma tributária está relacionado ao regime caixa. Pessoal, em algumas situações era possível recolher o tributo pelo regime caixa, né? Ou seja, eu só recolhia quando eu recebia. A partir de 2027, isso não será mais possível. Exceção apenas a venda a órgão público com licitação, tá? Com isso, eu emito o documento fiscal, vou receber daqui 90 dias, eu já recolho o tributo agora. Olha o impacto no meu fluxo de caixa, que está cada vez ficando mais apertado. Então, planejamento tributário e financeiro, mais uma vez, passa a ser essencial na tua operação e no teu negócio. Um outro desafio que temos aqui é a questão do estoque. Por que estoque? Né? A partir de 2027, como a gente viu lá no período de transição, PIS e COFINS já serão substituídos integralmente pela CBS. Então, o estoque de 2026 com PIS e COFINS, que ainda não foi vendido, fica como? Porque eu tenho um estoque que eu comprei com PIS e COFINS, né? Então, esse estoque, ele vai sim poder gerar crédito de CBS em 2027, desde que o PIS e a COFINS tenha sido pago no regime cumulativo. Pessoal, a gente vê mais uma vez aqui a reforma tributária impactando diretamente o fluxo de caixa das empresas de maneira significativa, né? Pois até quando a gente tem direito a um crédito, esse direito ele depende de muita dedicação, planejamento, cálculo, controle e tudo isso correndo com os dois sistemas juntos em transição. Por isso que nesse momento pensar em formas de créditos práticas pode salvar o seu negócio. E repito mais uma vez a frase que eu falei lá no começo: a reforma tributária não é só uma reforma de tributos, ela veio para transformar a estrutura e a operação dos negócios. Isso precisa estar muito claro na cabeça de vocês. E aí agora a gente vai falar de uma mudança, né, super comentada, que é o split payment. O split payment, como já é falado aí por todo mundo, é o pagamento repartido dos tributos no momento da liquidação financeira. Ou seja, agora vai cada pedacinho para o seu responsável, né? O objetivo do split payment é evitar a sonegação, inadimplência tributária e reduzir, inclusive, fraudes no recolhimento do imposto, tá? Do tributo. O split payment ele tem 3 modalidades: o super inteligente, onde o sistema vai consultar automaticamente a conta fiscal do contribuinte, vai separar IBS e CBS, já considerando os créditos existentes. A vantagem desse sistema, né, do super inteligente, é que ele evita recolher imposto a mais ou a menos. Ele já olha o que você tem lá na sua conta. Se você já tem crédito, ele não vai reseparar, né? Então, ele é totalmente automático, ideal para quem está 100% integrado. Nós temos o split payment inteligente. O inteligente, ele não consegue consultar automaticamente a base fiscal, a conta fiscal lá do contribuinte, mas ele separa o valor de IBS e CBS destacado na nota fiscal. Então, independente de você ter crédito ou débito na sua conta fiscal, ele já vai separar os valores de IBS e CBS. E aí, quando ele faz essa separação, ele vai fazer depois uma verificação e ver o que tem a mais lá. Se tiver algo a mais, o excesso ele te devolve em até 3 dias úteis. Ele é muito mais simples que o super inteligente, mas exige uma conferência do valor destacado, tá? Então, e aí você recolhe o valor destacado na nota, caso o que foi retido lá não seja suficiente, ou o fisco devolve para você o excesso. E teremos também o simplificado, que vai ser facultativo para não contribuintes do regime regular. Então, o simplificado, o que ele faz? Ele aplica um percentual presumido, por exemplo, um percentual de 8% sobre a operação, e aí sobre esse percentual ele recolhe IBS e CBS, tá? Se houver excesso nesse recolhimento, na conta final, ele devolve.
Se houver falta, o contribuinte paga a diferença depois. Então, esse formato simplificado, ele permite o recolhimento do tributo em operações com empresas que não usam o regime regular de forma prática, né, como, por exemplo, os supermercados que vendem para consumidor final, tá bom? No próximo slide, eu trouxe para vocês um exemplo do modelo de split, do modelo atual do crédito escritural. Então, só para vocês terem uma ideia de como funciona hoje. Nesse exemplo, eu não estou entrando em detalhe de formatos de pagamento a prazo. A ideia não é essa, tá? A ideia é só dar para vocês mais ou menos a visibilidade de como vai ser essa estrutura. Então, se vocês olharem para esse desenho, a gente tem aí um exemplo de um fornecedor que faz uma venda para um comerciante qualquer. O valor dessa venda total é R$19.050. Se a gente fazer a separação, a gente tem que 15 mil é produto, 4.050 é tributo, dando um total de 19.050. Aí o comerciante vai lá, comprou à vista, né? Nesse nosso exemplo, vai pagar esse boleto numa instituição financeira. O que acontece hoje, que é o crédito escritural? Esse valor total de 19.050 vai cair na conta do fornecedor. Então, pensa, se eu vendi dia 1º de outubro, o recolhimento do meu tributo vai ser só 10 de novembro. Eu vou ficar 40 dias com esse valor de 4.050, que é de tributo, na minha conta, né? Então, eu tenho esse fluxo de caixa, tá? No próximo slide, eu vou mostrar para vocês o mesmo exemplo, com os mesmos valores, mas falando como vai funcionar aí o split payment com a reforma tributária. Então, mesmo o fornecedor faz uma venda de 19.050, sendo 4.050 de tributos. Aqui eu até discrimino para vocês o que é CBS, o que é IBS, mas a ideia é só vocês entenderem a estrutura, tá? Quando o comerciante que comprou vai fazer o pagamento na instituição financeira, essa separação já acontece automaticamente. Então, o que vai acontecer aqui? O fornecedor vai receber esses 15 mil e os 4.050 já vai ser separado para o fisco. A parte de CBS para a União e a parte de IBS para o comitê gestor. Ou seja, de 19.050, o fornecedor passou a receber os 15 mil, que é o devido pelo produto dele. Olha o impacto financeiro que o split payment vai trazer no fluxo de caixa das empresas. Então, é muito importante a gente ter essa clareza e ter consciência de que se eu não estiver preparado, de que se eu não tiver uma empresa com a saúde financeira totalmente estruturada, eu posso ter um problema lá na frente com a reforma tributária, tá? E qual que seria o papel da tecnologia em todo esse processo de adaptação? Então, a tecnologia, ela precisa garantir para vocês a conformidade na geração dos documentos fiscais eletrônicos. Como eu já disse aqui 1 milhão de vezes, o documento fiscal eletrônico vai ser tudo na reforma tributária, né? Então, ela tem que garantir isso, garantir conformidade com a entrega das obrigações. Por quê? Ah, Eugênio, mas você não falou que o documento fiscal é tudo? Sim, mas esqueceram que nós estaremos em um período de transição e que os dois formatos vão correr juntos nesse período? Então, eu vou continuar sim com as entregas das obrigações acessórias que ainda existem hoje. Ele tem que te possibilitar calcular os tributos e créditos de IBS e CBS, atualizar regras de alíquota com o local de operação, o destino, simular, né, suportar simulações, análises para uma melhor tomada de decisão, ou seja, ele precisa garantir conformidade em toda a sua operação. E aqui, pessoal, a nossa solução em parceria com a Nexera permite esse planejamento financeiro seguro e o aproveitamento máximo de créditos, integrando o fiscal com o financeiro. E é isso que é super interessante. O que a gente tem para dizer para vocês agora? Né? Todo mundo fala, eu preciso me antecipar para a reforma tributária. Vocês vão me desculpar, mas a gente já está em outubro de 25. Eu nem falo mais em antecipação. Não há mais que se falar em antecipação, a gente já precisa agir agora, para que a gente não fique atrasado. A reforma tributária, ela pode trazer impactos importantes no seu fluxo de caixa. Você pode ficar sem emitir notas e isso vai impactar o teu faturamento. Olha que importante. Você precisa estar preparado para emitir o documento fiscal de forma adequada
e aproveitar todas as oportunidades de crédito para garantir que o seu fluxo continue saudável e ativo. Pode passar, próximo slide, por favor. Aqui a gente demonstra os principais impactos e frisa, como vocês podem ver, na impossibilidade de emitir notas, que é o que impacta no faturamento, que eu acabei de falar, né? E no impacto direto no fluxo de caixa, tá bom? Pode passar o próximo. Então, a sua empresa precisa estar preparada para tudo isso. Além, então, de atualizar o seu RP, porque isso é extremamente importante, a Skill oferece tudo o que você precisa para se preparar para essa fase. Então, nós temos um portal exclusivo da reforma tributária, nós temos emissão adequada dos documentos fiscais, garantindo a conformidade. Para quem não sabe, nós somos o primeiro RP do SAP Business One a atualizar as soluções com a emissão dos documentos fiscais adequados para a reforma. Nós temos um pacote de serviço completo para otimizar o seu trabalho nessa fase de adequação. Nós temos aproveitamento de créditos tributários antes que eles prescrevam, então existe aqui um serviço de revisão para que você consiga aproveitar todos esses créditos. E a gente tem também ferramenta para simulação e análise dos cenários para que você tenha uma visão clara desse impacto financeiro na tua operação. E claro, a parceria com a Nexera, que ainda te dá a possibilidade de explorar oportunidades de crédito com a duplicata escritural. E para isso, nós estamos aqui com o Edson, da Nexera, que vai mostrar todos os detalhes da duplicata escritural e como aproveitar ao máximo as oportunidades de crédito. Obrigado, Regiane. Boa tarde, pessoal. Vamos aqui tentar rapidamente desmistificar um pouquinho esse conceito da duplicata escritural. Eu acho que, como a Regiane falou, repetiu várias vezes, é importante estar atento à questão da gestão de fluxo de caixa, né? Então, a duplicata escritural, na verdade, ela é um projeto de 2018, onde nós viemos trabalhando, e o grande objetivo disso foi dar um valor legal para que essas duplicatas pudessem ser transacionadas no mercado. Então, o grande enfoque nosso aqui não é tributário, agora é como ajudar na questão tributária e principalmente como eu utilizo as duplicatas, as notas fiscais, num processo principalmente de crédito. Então, nós vamos falar aqui muito em gestão de fluxo de caixa, né? Eu queria passar a próxima transparência, por favor. Quem comanda para mim a próxima transparência, por favor. Bom, só antes de fazer uma introdução, né, o mercado duplicado, nós estamos falando aqui, o mercado estima de 10, 11 trilhões por ano, né, e elas passam a ser um documento visível, não somente aos bancos, aos fundos, às entidades de crédito. Então, um documento que até então era um documento interno entre um comprador e um fornecedor, ele passa a ser um documento visível, registrado dentro do conceito de uma registradora. O que é uma registradora? Uma entidade regulada pelo Banco Central que dá autenticidade, dá unicidade para aquele documento. Então, esse documento passa a ser reconhecido como um documento válido, talvez vocês já ouviram falar que o boleto é um instrumento também reconhecido e protestável. Então, a duplicata passa a ser um documento que eu posso executar em caso de uma inadimplência do meu cliente. Então, esse é um mercado importante, mas é um mercado que vai permitir o uso das duplicatas para melhor gestão de fluxo de caixa. Vamos passar para a próxima transparência, por favor. Então, nós estamos falando aqui, por que antecipar essa vantagem estratégica? A legislação ela vai impor um calendário a partir de 2026 por porte de empresa, por atividade, para que as empresas se adequem. Porém, a regulação já permitiu que as registradoras já estabelecessem, provessem o serviço já desde já. Então, nós estamos na fase agora final de homologação das registradoras, em que elas estão sendo habilitadas pelo Banco Central, porém, elas já funcionam. Funcionam como o quê? Como um cartório, uma entidade de autenticação. Qual a vantagem estratégica? A partir de agora, eu possa ter um documento que era anteriormente chamado de documento mercantil, ser um documento financeiro. Então, eu posso utilizar isso para alavancagem. Lembra que a Regina falou ali de que eu agora tenho que olhar muito para o meu fluxo de caixa? Não é a sua empresa. Você imagina dentro de uma cadeia produtiva onde você tem uma quantidade enorme de clientes, uma quantidade enorme de fornecedores, né? E as notas transitam entre as partes e cada um vai conviver com o seu problema de fluxo de caixa. Havendo problema de fluxo de caixa, o que acontece numa cadeia? Alguém vai se ajustar, alguém vai pagar mais tarde, outro quer receber mais cedo, e com essa questão tributária, você percebe que
o faturamento acaba sendo comprometido lá no split, eu vou perder receita, teoricamente, né? Eu vou antecipar o pagamento do tributo. Então, o meu resultado no balanço durante o mês, ele passa a ser desequilibrado. Eu preciso cobrir isso aí, senão eu vou tomar esse dinheiro caro, vou para o cheque especial, depende do porte de empresa, vou com uma operação de crédito, para poder suportar o meu fluxo de caixa no mês, até que eu ajuste isso aí. Então, a duplicata, ela passa a ser um documento que eu posso usar ela no mercado, para capturar um crédito, um dinheiro para equilibrar o fluxo de caixa. Então, lembre que o crédito não é somente uma operação de antecipação de recebível, um desconto aplicado, como se fala no mercado, um risco sacado. Hoje, o crédito é um instrumento importante na gestão de fluxo de caixa. É onde, com a duplicata eletrônica, um documento que eu reconheço, ele é reconhecido, ele é autêntico. O sistema financeiro reconhece como um documento apropriado para fazer uma operação de crédito, eu baixo o risco da operação. Baixando o risco, consequentemente, eu estou diminuindo a exposição ao crédito, ao dinheiro, custo de dinheiro, ao juro. Então, dinheiro vai se tornar mais acessível e maior volume. Então, com isso, eu não me preocupo mais com a minha empresa. Eu estou ajudando a minha empresa, enquanto eu estou ajudando o meu cliente, que tem uma nota a pagar também, a melhorar a sua data de pagamento dentro da data que é compatível, sem que eu oferte a minha data que eu tenho que receber. Do lado contrário, ela vai trazer um outro impacto bastante positivo. Meu fornecedor precisa receber antes. E eu não posso pagar antes, porque eu também tenho o meu ajuste. Como é que eu equilibro isso? Um crédito, agora monitorado pelo instrumento de reconhecimento legal e auditado. Isso traz para vocês uma segurança muito forte. O próximo diagrama, por favor. Aqui é só para vocês entenderem o que envolve esse sistema da duplicata e o sistema que faz de crédito, né? Hoje vocês convivem com um ambiente desse. A Nextera hoje é o maior provedor que está olhando muito para os processos de cash. Cash é pagar, receber. Então a gente automatiza todo esse processo. Um detalhe importante é que, com a Skill, os nossos clientes não pagam, parece um monte de tecnologia, né? Eles são assinantes que usufruem desse ecossistema. Então, o monitoramento do processo contas a pagar e receber em cima de uma duplicata, o instrumento de pagamento, seja um boleto ou não, ou uma transferência, nos permite monitorar essa diferença de fluxo de caixa, onde é que vai acontecer isso, e aí, com base nisso, a gente consegue olhar para o crédito como um instrumento gerador de valor. Por quê? Porque a partir do que eu enxergo que a empresa tem uma receita, uma despesa, meu cliente não falou tem, eu consigo originar dinheiro sabendo a saúde financeira de cada um. Associado a isso tudo aqui, nós temos ali uma ferramenta de score que fica justamente medindo esse desequilíbrio de caixa para poder ajustar isso, para diminuir a exposição ao risco e principalmente ao custo de dinheiro. Tá? Aqui, azul mais escuro, só ver aqui basicamente as empresas que participam. Eu posso ser, no momento eu sou cliente, comprador, no momento eu sou fornecedor, no outro momento eu posso ser um RP, equipando, né, como está o caso da Skill aqui, provendo uma camada de serviço para os meus clientes que podem ser compradores ou fornecedores. Então, essas soluções já vêm prontas para ser aplicadas pelos RP para as empresas. Do outro lado, nós temos o sistema financeiro que está atento a essa transação financeira das empresas e justamente ajudar nesse reequilíbrio de fluxo de caixa, provendo um crédito mais acessível e maior volume, que é o interesse do sistema financeiro. Não é só emprestar dinheiro caro, você tem como papel importante sustentar a economia, equilibrar a economia. Então, a partir do momento que ele entra equilibrando e colocando juros menores, porque ele tem mais segurança, a gente consegue atender esse processo de crédito que vai ajudar a equilibrar as empresas. E aí, detalhe importante, você perceber que eu falei aqui por último, falar em supply chain. Com a venda duplicata, com a venda das registradoras, SERC, B3 e outros que estão vindo aí, vocês vão perceber, e nós estamos homologando todas, vão perceber que é o seguinte, o crédito não passa a ser mais só fornecido no momento de uma nota fiscal emitida. Nota fiscal emitida significa que eu enviei uma mercadoria. Agora, vocês imaginem o registro de um pedido, o registro de um documento que formaliza a relação entre empresas, quando eu consigo ali com a ferramenta de score me dizer para essas empresas esse é um cara um bom fornecedor, esse é um bom pagador, eles têm uma relação de negócio há muito tempo, e agora, o que muitas empresas precisam? Muitas vezes do crédito para produzir. Vocês, no mercado brasileiro, vocês estão nos ouvindo, quantos clientes fornecedores de vocês ou vocês mesmos são pequena e média empresa, né? Que precisam se alavancar em recursos para poder enfrentar essas diferenças de fluxo de caixa. Porque eu preciso disso aqui, enxergar as relações comerciais das empresas é fundamental. Então, as ferramentas nossas disponibilizam que vocês possam usar esse ambiente de forma eletrônica, assinando sem custo por unidade, nada, e conseguir registrar isso aí como um documento
para originação de crédito. Então, o meu pedido hoje pode ser um instrumento muito forte para que eu consiga buscar um recurso para que o meu fornecedor consiga produzir e me atender com qualidade, com preço competitivo. Da mesma forma, no sentido inverso. Então, esse é um desafio importante. E eu acho que a grande novidade de tudo aqui é o seguinte: no momento que nós estudamos isso aqui, a gente desenvolveu uns plugins automáticos para vocês. Não é a implementação dessas ferramentas, elas são simples. A gente brinca que é uma linha de código, basicamente. Né? Quando eu falo de escrituração de nota fiscal, ela nasce em cima daquela nota fiscal que vai para a Receita Federal. Então, eu já estou escriturando e gerando uma duplicata eletrônica. Quando eu falo um pedido, é o documento que transita entre as empresas, que elas executam um registro eletrônico e passa a ter um registro oficial dentro da registradora. Então, percebo que esse ecossistema parece complexo, mas é aquilo que vocês convivem todo dia. E esses documentos transitam todo dia. Então, a gente criou uns plugins muito simples para que o banco, o sistema financeiro participe, que as empresas, os ERP se conectem. Isso, a gente brinca aqui que em menos de um dia está todo mundo plugado numa rede dessa. Tá? E já homologado nas registradoras. Como vocês vão ver, nós temos diversos cases rodando aí. A CERC tem vários projetos nossos já em piloto, já rodando com essa fase de homologação em novembro. Isso vai justamente aquecer muito a economia e, principalmente, você falar, diminuir o custo de acesso ao dinheiro, dar mais segurança ao mercado financeiro para prover dinheiro com o custo apropriado que vocês precisam. Vamos lá para a próxima? Bom, o próximo slide ali fala um pouquinho do nosso site, o site da Nexera. Assim como a Skill, a Nexera é uma empresa de 33 anos, completando agora em novembro. Uma empresa que tem mais de 1.200.000 empresas que estão dentro desse ecossistema já. Talvez muitos dos clientes fornecedores de vocês já estão dentro desse ecossistema. Hoje, nós já estamos aí passando de 10 trilhões ao ano processados entre pagamento e recebimento. Monitoramos os processos de recebimento, seja por duplicata, boleto, PIX, pagamento e recebimento, cartões, hoje que é um problema do varejo, como eu gerenciar o meu recebível de cartão, se está caindo tudo na conta, não está, quando cai. Então, tudo isso aí compõe justamente esse conjunto de informações que vai melhorar o acesso ao crédito. Então, os portais trabalham muito isso. Então, nós buscamos ser a ponte entre as partes. Tá? E a duplicata eletrônica é mais um elemento dentro desse contexto. Né? Ela vem a simplesmente pegar esses documentos que transitam nessa rede e se transformar num grande instrumento para a geração de valor da sua empresa, do seu fornecedor, do seu cliente. Afinal de contas, a gente fala muito forte, não existe mais empresa grande, existem ecossistemas fortes. Ecossistema forte é quando eu ajudo meu cliente a ser forte, ele comprar melhor, comprar mais, quando eu ajudo meu fornecedor a fornecer de forma competitiva, a fornecer mais. Então, a duplicata é justamente o instrumento que vai nos ajudar nisso. Então, se antecipar, vocês já estão vendo. Né? Hoje você já pode usar. Já tem dezenas de empresas, centenas já, utilizando os benefícios da duplicata. E é muito simples. Né? Em um dia para o outro vocês conseguem, as nossas equipes estão à disposição. Né? Acesse o portal do duplicatesescriturais.com.br, acesse os sites da Skill, da Nexera, vocês vão ver quanto isso pode usufruir. Eu acho que nós vamos para a próxima, aqui vamos... Bom, aproveitando o meu tempo aqui, né? Então eu só queria que vocês entendessem assim, que o nosso grande desafio, e eu acho que a Regiane falou, da tecnologia, é tornar simples para vocês. Tá? O grande desafio nosso não foi vir aqui explicar a legislação. A legislação está aí para ser cumprida. O grande desafio nosso é trazer a legislação de forma simples para que vocês possam, amanhã, já estar aderindo a esse processo. Então, antecipar para vocês é ajudar o mercado de vocês, o ambiente de vocês está preparado para isso. Com a entrada do regime tributário novo, vocês vão precisar estar preparados para isso. Então, se antecipe. Não tem custo nenhum, é muito simples se antecipar e utilizar isso aí. Tanto Nexera quanto Skill, né, nós estamos à disposição de vocês. É uma parceria que foi desenvolvida para ajudar vocês na gestão do cash, do fluxo de caixa. Né? Tem umas ferramentas que ajudam a dar visibilidade. Você lembra-se, juro está associado a risco. Tudo que eu não consigo ver, eu não consigo comprovar. Então, o que a Nexera e a Skill vem desenvolvendo é tornar visível a operação que vocês têm, seja no processo para pagar, receber, como pagar, como receber, e com isso vocês conseguem ter uma classificação de rate de risco bem melhor. E à medida que esses dados comportamentais vão sendo consolidados naquela ferramenta de score, vocês vão tendo justamente mais oportunidade de crédito, não para vocês, para o seu cliente e seu fornecedor. É nesse intuito que nós trabalhamos, trazer mais resultado, rentabilidade para as cadeias produtivas e, com isso, equilibrar mais, dar mais força para todas as partes que estão convivendo.
Rejane, obrigado, pessoal. Nós estamos à disposição, né, do nosso chat aí para perguntas e depois os ambientes, né? Muito obrigada, Edson. Que sensacional, pessoal. Agora ficou muito claro como a duplicata escritural permite uma tomada de crédito muito mais segura, competitiva, né? Porque funciona como um elo confiável entre o fluxo fiscal e financeiro da empresa. Ela transforma os seus créditos em ativos transparentes, confiáveis e rastreáveis. Permite que a empresa negocie com melhores taxas, acho que é isso mesmo, né, Edson? Melhores condições e ainda otimiza o seu fluxo de caixa. E com a Com reforma certeza. tributária, e a gente viu que com a reforma tributária e todos esses impactos que a gente falou, e a gente nem falou de tudo, porque seria aí discussão para uns 3 dias, né? Acho que esse fôlego é tudo que as empresas precisam nesse momento e toda essa praticidade. Nós deixamos aqui para vocês, pessoal, no final, 2 slides de 2 videozinhos. O primeiro mostrando como configurar, é só você acessar o QR Code, como configurar a duplicata escritural no Triple One. Vocês vão ver que é muito simples, como o Edson falou, não paga nada por isso. Vocês vão ver que é um clique, não dá um minutinho para fazer. A gente deixou um QR Code aí com todos os passos para vocês, e aí já começa a funcionar tudo automaticamente. E um outro videozinho para mostrar, um outro QR Code para mostrar o passo a passo. Se você tem solução fiscal do Grupo Skill, esse vídeo vai te dar o passo a passo de como configurar o seu ambiente, fazer código de imposto e emitir o documento fiscal aí já adequado com a reforma tributária. Fica aqui o meu muito obrigado por vocês dedicarem esse tempo, por estarem conosco. A gente espera que as informações tenham sido muito útil. Eu vi aqui no chat que tem uma pergunta. A pergunta é: como o banco vai identificar os impostos se o meu cliente me pagar com uma TED? Olha que interessante essa pergunta. Bom, eu acho que não vai identificar, né? Por quê? Porque a separação, a identificação dos tributos, ela está no documento fiscal. E TED não é um documento fiscal, né? Não é, nota fiscal. Então, não vai ter identificação, ou seja, vai tudo lá para o fornecedor, mas aí fica a grande questão. Se o seu fornecedor pagar tudo para você e você, por um acaso, não recolher esse tributo, você não vai ter direito a crédito. Será que você vai correr esse risco? Eu não correria, a não ser que você confie demais na empresa, né? Aí vai valer de cada um, né? Cada um vai ter que fazer essa avaliação. Acho que tem uma outra pergunta aqui. Quando a Nexera espera estar com tudo pronto para fazer o registro, Edson? Olha, desde ontem, já estamos fazendo registro, já estamos rodando. A hora que clicarem nesse link ali, vocês já estarão habilitados em poucos dias. É questão só mais burocrática, contratual, tá? Já estamos rodando nesse regime. Então, existe uma questão legal, né, que institui a imposição do uso, mas existe o aproveitamento da estrutura que já está ativa hoje. Né? Ou seja, a gente, há 2 dias atrás, nós fizemos um evento aí com a CERC, demonstrando, inclusive, a aplicação real, né, no evento que aconteceu em São Paulo, onde nós mostramos a aplicação real já da empresa utilizando, lá citando até o nome de empresas que já estão usufruindo desse benefício. Tá? Então, é o convite para vocês. Utilizem já. Os benefícios são importantes não só para a sua empresa, eu volto a dizer, para a sua cadeia produtiva. Isso é bastante importante. Tá? Então já está pronto, né, Edson? Exato. Já está funcionando. Pessoal, pelo que eu vi aqui, não tem mais nenhuma perguntinha, deixa eu confirmar se tem mais alguma. Acabou de subir mais uma aqui, sempre está finalizando, pessoal. Nossa empresa faz uso do Tripleware, e esse vídeo referente às configurações da reforma será pago, uma vez que a obrigatoriedade é governamental? Não, Renan, esse vídeo não é pago. Esse link que nós colocamos aí para você é um vídeo gratuito de orientação sobre as configurações, um vídeo de apoio mesmo, tá? A gente dá o passo a passo para que você possa configurar aí os seus impostos e emitir o seu documento fiscal de forma adequada. A grande questão não é você saber configurar, é o volume que você tem disso, né? Então, dependendo do volume que você tem, você vai ter uma trabalheira danada. E aí, nós temos um pacote de serviço para te oferecer. Aí, você pode entrar em contato com a gente, tá bom? Mas esse vídeo de orientação, ele não tem custo algum. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui.
que fica fechando toda hora? Acho que não, acho que acabou. Então, pessoal, lembre-se, a nossa equipe, né, a equipe do Grupo Skip da Nexera, nós estamos à disposição para apoiar vocês na implementação prática, no aproveitamento de créditos. Aproveite para entrar em contato conosco, conhecer melhor as nossas oportunidades. E, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Esperamos vê-los nos próximos eventos e webinars. Tchau, tchau.